Foi assim que eu acabei me envolvendo com um esquema milionário de roubo de criptomoedas. Eu era apenas um jovem cursando contabilidade, sonhando em um dia escapar daquela vida, a famosa corrida dos ratos. Queria abrir meu próprio negócio, conquistar liberdade financeira, viver sem limites. Sempre fui sonhador, almejava alto. Via jovens ficando ricos na internet, fazendo dancinhas ou se tornando influenciadores milionários, mas sabia que aquilo não era para mim. Eu já havia aceitado meu destino no mercado tradicional, os estágios, os relatórios, os clientes, os horários engessados. Mas em algum estágio da faculdade, entre uma matéria e outra, me distraía com um mercado que ainda era novo. Diferente do mercado financeiro tradicional, havia um mercado emergente, que se dizia ser o novo mercado do dinheiro digital. E eu comecei a me interessar. Assistia e lia sobre grandes nomes desse universo. No mundo das criptomoedas, pessoas como Satoshi Nakamoto, criador do Bitcoin, e Vitalik Buterin, criador do Ethereum, pareciam transformar ideias em fortuna praticamente do nada. No mercado tradicional, via gigantes como Warren Buffett, George Soros e Elon Musk construindo impérios com visão, estratégia e ousadia. A diferença era clara. Enquanto no mercado tradicional os caminhos eram rígidos, longos e muitas vezes burocráticos, o mundo das criptos parecia prometer oportunidades rápidas para quem chegasse cedo. Comecei a me aprofundar mais. Estudava sobre blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas, entendia como o Bitcoin funcionava como reserva de valor e via estratégias de alavancagem e movimentação de ativos digitais. Aprendi conceitos sem me perder em termos técnicos. Era sobre como as moedas digitais se movimentavam, como as transações podiam gerar lucro e risco, e principalmente sobre quem chegasse cedo poderia aproveitar o potencial enorme desse mercado ainda engatinhando. E foi aí que percebi. Existia uma chance real de mudar minha vida, mas só para os primeiros que ousassem entrar de cabeça. Certo dia, ao abrir minha caixa de mensagens, um e-mail chamou minha atenção. O assunto dizia: transforme seu computador em uma máquina de minerar Bitcoin. Olhei o remetente. Apenas um usuário com o nome Alpha 2. Não liguei muito, sabia que provavelmente era mais um golpe ou spam de algum site que eu havia acessado em minhas pesquisas sobre criptomoedas. Fechei o notebook e decidi sair de casa. Fui andando até a casa de um colega. O caminho levava uns 12 minutos, passando por ruas tranquilas do bairro. O sol estava se pondo e as árvores lançavam sombras compridas no asfalto. O vento soprava leve, misturando o cheiro da grama recém-cortada com o perfume de algumas padarias da vizinhança. Eu precisava de dinheiro. O seguro-desemprego só cairia no mês seguinte, e os gastos eram inevitáveis. Chegando lá, encontrei Brian, meu amigo de faculdade. Brian era nerd assumido, cursava TI. Olhos atentos por trás de óculos de armação grossa, cabelos sempre bagunçados como se tivesse acabado de sair de um laboratório. Ele era brilhante, sempre resolvendo problemas complicados em minutos, e tinha aquele jeito de quem entendia tudo sobre tecnologia. Expliquei a situação, e ele, sem hesitar, me emprestou $200. Não era muito, mas o suficiente para me manter até o próximo mês. Enquanto pegava o dinheiro, não podia deixar de pensar naquele e-mail do Alpha 2. Talvez houvesse algo por trás daquela mensagem. E sem saber, aquela dúvida seria o primeiro passo para um caminho que mudaria minha vida para sempre. Ao retornar para casa, aquela mensagem do Alpha 2 não saiu da minha cabeça. Decidi verificar novamente minha caixa de e-mails. Havia chegado outro e-mail do mesmo remetente. Com receio de pegar algum vírus, hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Cliquei. Fui redirecionado para um fórum famoso da internet, um espaço que não posso revelar por questões de segurança. Lá, encontrei uma comunidade fechada relacionada ao mercado de criptomoedas. Era um grupo restrito, onde só os iniciados pareciam ter acesso a certas informações. Decidi aplicar para entrar. Pediram informações básicas: idade, nome de usuário, ocupação. Achei estranho, mas mesmo assim preenchi. Enquanto navegava pelo fórum, cliquei em outros links que me direcionavam para salas de bate-papo abertas. Entrei e apenas observei as conversas. Não disse uma palavra, mas em poucos segundos, um usuário percebeu minha presença. Recebi uma mensagem privada. Você é novo aqui? Nunca vi seu nick antes. Respondi tentando soar natural. Sim, sou novo, apenas curioso sobre o mercado. Ele se apresentou como moderador da sala e perguntou: você usa algum navegador específico? Não entendi direito e respondi que tinha acessado pelo Google mesmo. Ele apenas riu e disse: é perigoso entrar naquele fórum que você aplicou antes. Não sabia, mas de alguma forma, ele sabia que eu estava tentando entrar naquele grupo secreto. Como? Eu não fazia ideia. Antes que eu pudesse responder, ele enviou um arquivo compactado e disse: baixe este programa específico e abra a pasta interna se realmente quiser acessar aquele fórum. Meu instinto de alerta disparou. Algo naquele arquivo não parecia certo. Então inventei uma desculpa. Desculpa, preciso sair agora. Vou dar uma olhada mais tarde. Fechei tudo, o coração acelerado. Naquele momento, percebi que havia dado o primeiro passo em direção a algo muito maior e potencialmente perigoso.
Fui para a faculdade como sempre, com algumas aulas de finanças chatas e entediantes. Mas aquela mensagem não saía da minha cabeça. Enquanto o professor falava sobre balanços e investimentos tradicionais, eu apenas ouvia com atenção parcial, perdido nos meus pensamentos. De repente, ele me fez uma pergunta direta. Não estava prestando atenção e não soube responder. Meus colegas riram discretamente. Ignorei. Mentalmente, comecei a passar em revista aquela turma. O Ricardo, sempre se achando esperto, mas mal sabe administrar suas próprias finanças. A Larissa, obcecada com redes sociais, sonhando em ser influencer. O Marcos, que só quer estabilidade e se contenta com a mediocridade. Todos presos naquela rotina, presos naquele destino comum que eu me recusava a aceitar. Ao final da aula, encontrei Brian, meu amigo nerd de TI. Ele percebeu que eu estava diferente e perguntou: "Está tudo bem?" Eu apenas disse que não era nada, tentando parecer normal. Decidimos ir comer alguma coisa. Pegamos nossas mochilas e fomos até uma lanchonete próxima da faculdade. No caminho, nos deparamos com Kenny, alguém que estudava conosco no ensino médio. O típico playboy de filmes americanos. Bem vestido, confiante, cabelo impecável. Seu pai trabalhava em um dos 3 maiores bancos da cidade como gerente administrativo. Não sabia muito sobre a família dele, mas sabia que tinham dinheiro. E por isso, ele havia conseguido uma bolsa para estudar fora do país. Não sentia inveja, mas admito, gostaria de ter a vida dele. Enquanto passava por nós em uma BMW preta, reluzente, vidros escuros e motor roncando baixo, ele nem nos notou e seguiu em direção ao centro da cidade. Brian e eu seguimos para a lanchonete. Ainda pensava naquele maldito arquivo que Alpha 2 havia enviado. Brian perguntou novamente sobre o assunto, e eu decidi contar, mas sem entrar em muitos detalhes. Preciso baixar um arquivo para um trabalho da faculdade, mas não sei se é seguro. Pedi que ele fizesse isso para mim. Não queria envolvê-lo em nada arriscado. Ele concordou sem hesitar. Peguei meu notebook da mochila e abri a pasta. Brian tomou conta do resto. Ele olhou desconfiado para o arquivo e perguntou meio sério: "Que tipo de trabalho da faculdade precisa de um navegador criptografado?" Respirei fundo e desconversei. "É só uma pesquisa." Agradeci a ajuda dele e voltamos para a faculdade. Ao final das aulas, corri para casa, ansioso. Abri aquele novo navegador que Brian havia baixado e configurado para mim. Nunca tinha visto nada igual. Parecia uma cebola, com camadas e configurações complexas, mas eu sabia que estaria protegido. Voltei a acessar o fórum e fiz login novamente. E para minha surpresa, algo totalmente inesperado aconteceu. Eu havia conseguido entrar no fórum. Agora já estava dentro. Sinceramente pensei que cairia em algum lugar bizarro, mas na verdade parecia mais uma comunidade de estudos. Havia algumas salas com sinais de operação ou algo do tipo, então eu apenas saí explorando. Descendo um pouco mais, encontrei salas que exigiam senha para entrar ou solicitar autorização ao administrador. Ignorei e fui para a próxima. Reparando bem, percebi um padrão. A maioria das salas fechadas se tratava de vendas de acesso a carteiras digitais. Outras vendiam perfis falsos e algumas até ofereciam dados de pessoas. Não fazia ideia de como conseguiam isso, mas sabia que não era nada dentro da lei. Quanto mais vasculhava, mais me deparava com grupos e links que não levavam a lugar algum. Até que finalmente cheguei a um link que me levou a um site cujo nome me era familiar: Alpha Bank Store. O site funcionava como um marketplace aberto, vendendo de tudo: carteiras digitais, livros, notas falsas, aplicativos piratas, até substâncias ilegais. Percebi que estava muito longe dos lugares que eu costumava acessar na internet convencional. O que realmente chamou minha atenção foi a forma como o site operava. Não utilizavam real ou dólar, mas sim uma criptomoeda específica, Bitcoin. Eu já sabia o motivo. A moeda era irrastreável, perfeita para transações ilícitas. Naquele momento, nada me interessava diretamente, então decidi voltar algumas páginas. Porém, enquanto retornava, apareceram alguns pop-ups insistentes, pedindo para baixar outro arquivo. Fechei todos e continuei de volta à página inicial. Até que, sem querer, cliquei em um deles. Meu coração disparou. Droga, infectaram meu computador. Mas em vez disso, fui levado a outra página. Não fazia ideia de onde estava. Logo apareceram algumas mensagens, em inglês, que aceitei automaticamente. Devia ser algum tipo de termo de uso idiota. Para minha surpresa, de repente eu havia entrado no modo de moderador. Não sabia como, nem como havia feito aquilo. Talvez um bug, talvez um erro de acesso. Mas agora eu tinha acesso total a todos os fóruns que antes precisariam de uma chave de acesso. Minha curiosidade falou mais alto. Decidi entrar em cada fórum e, em um específico, me deparei com anotações de um usuário conhecido: Alpha 2. Ali estavam todas as suas mensagens e transações de venda de dados. Os valores eram impressionantes. Tudo em Bitcoin. Em apenas 3 transações, ele havia feito mais de $219 mil. E havia pelo menos mais 10 páginas como aquela. Eu estava completamente impressionado e sabia que havia entrado onde não devia. Tentei salvar os arquivos, mas não conseguia.
pareciam estar criptografados. Então, peguei meu celular e tirei fotos de tudo. Transações, endereços, tudo. Mas sabia que precisava sair dali. A qualquer momento poderia ser pego. Saí silenciosamente do site, desloguei e voltei a logar normalmente. O acesso de administrador havia desaparecido. O bug parecia resolvido, ou então alguém havia bloqueado meu acesso. Depois daquele dia, eu não consegui tirar o fórum da cabeça. As fotos que tirei estavam no meu celular, mas eu sabia que não seriam suficientes para entender tudo. Aquela quantidade de informação, aquela movimentação em Bitcoin parecia impossível e perigosa. Nos dias seguintes, fiquei dividindo meu tempo entre a faculdade e a tentação de voltar para o fórum. Cada hora vaga na biblioteca, cada intervalo entre uma aula e outra, meu pensamento voltava para aquelas telas, para as transações de Alpha 2, para os números inacreditáveis que ele movia, sem ninguém notar. Eu sabia que estava entrando em um território que não era meu, mas a curiosidade era maior que o medo. Foi numa tarde chuvosa, voltando da aula, que decidi. Precisava explorar mais, entender o sistema por trás daquilo. Peguei meu notebook, me sentei no meu quarto e respirei fundo. Abri o navegador que Brian havia instalado. Tudo parecia normal. Até que fiz o login no fórum. Desta vez, não houve bug. Não houve erro de acesso. Eu estava logado como um usuário comum, mas agora com experiência suficiente para navegar com cuidado. Comecei a explorar os fóruns que antes nem me atrevia a clicar, vasculhando as salas, analisando os links, observando os padrões das transações. Em uma das salas, encontrei algo que me fez prender a respiração. Um roteiro detalhado de como acessar carteiras digitais de corretoras pequenas e médias. Tudo estava explicado com precisão matemática, passo a passo, mostrando brechas que ninguém fora do grupo conhecia. Eu sabia que aquilo era ilegal, mas não conseguia desviar os olhos. Era como assistir a uma combinação de números perfeita, impossível de ignorar. Enquanto lia, percebi que havia uma hierarquia dentro do fórum. Alguns usuários eram apenas observadores, outros faziam pequenas transações e poucos, muito poucos, controlavam tudo. E Alpha 2, claro, estava entre os que controlavam. Era como um mestre de xadrez, movendo peças invisíveis sem nunca errar. Naquele momento, uma decisão sussurrou na minha mente. Se você quiser mudar sua vida, vai ter que arriscar. Não sabia o que me esperava. Não sabia se aquilo poderia acabar em prisão, em prejuízo ou até pior. Mas algo dentro de mim dizia que essa era a oportunidade que eu tanto procurava. O caminho que poderia me tirar da mediocridade, da rotina previsível da faculdade e dos estágios de contabilidade. E assim, naquele instante silencioso, comecei a dar o primeiro passo consciente para entrar naquele mundo. Um passo que mudaria tudo. Um passo que me levaria direto para dentro do esquema milionário de roubo de criptomoedas. Foi quando percebi a dimensão real do que estava diante de mim. O fórum não era apenas um lugar de vendas e fóruns fechados. Ali estava estruturado um verdadeiro esquema milionário de roubo de criptomoedas, cada passo pensado para passar despercebido. Comecei a observar como funcionavam as operações. Primeiro, os alvos eram corretoras menores, aquelas que tinham segurança mais fraca e processos internos vulneráveis. Depois, eles exploravam falhas no sistema de autenticação, usando códigos e brechas que só insiders conheciam. Transações eram feitas em criptomoedas como Bitcoin, escolhidas propositalmente por serem irrastreáveis e impossíveis de vincular diretamente a uma pessoa. Cada operação era dividida em pequenos montantes para que nenhum movimento chamasse atenção nos sistemas de monitoramento. E, finalmente, cada usuário tinha funções específicas. Uns coletavam informações, outros executavam transações e os mais experientes controlavam o fluxo de entrada e saída do dinheiro. Enquanto eu analisava, vi Alpha 2 movendo-se como um maestro. Cada transação, cada venda de dados, cada transferência de Bitcoin estava documentada com precisão. Em apenas algumas horas, dezenas de milhares de dólares desapareciam de carteiras de corretoras e reapareciam em contas controladas pelo grupo. Eu fiquei parado, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Nunca tinha visto nada parecido. Tudo era meticuloso, quase matemático. Qualquer erro poderia derrubar todo o esquema, mas eles nunca erravam. Então percebi algo mais assustador. Cada usuário tinha anonimato total, mas podia observar movimentações internas. Não havia apenas dinheiro envolvido. Havia informações confidenciais, dados pessoais e acesso a carteiras digitais que poderiam destruir vidas se caíssem em mãos erradas. E naquele momento, senti o peso da decisão que estava prestes a tomar. Eu poderia apenas observar e aprender, mantendo distância. Ou poderia entrar de cabeça, tentar me infiltrar e, quem sabe, ganhar minha parte nesse esquema milionário. Mas havia uma regra clara.
implícita em cada linha de código e cada mensagem. Uma vez dentro, não havia volta. A qualquer deslize, eu poderia ser rastreado, exposto, ou pior, eliminado da equação de maneira definitiva. Respirei fundo. Observei mais algumas transações, cada número, cada endereço de carteira, cada registro de venda de dados. Meu coração acelerou. Eu sabia que estava prestes a dar o primeiro passo ativo dentro desse mundo, e que dali em diante, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu sabia que ninguém podia saber que eu estava ali. Não podia me arriscar a ser descoberto, nem mesmo Alpha 2 ou qualquer outro usuário do fórum. Por isso, me mantive nas sombras, observando cada passo do esquema com cuidado extremo. Cada transação, cada venda de dados, cada movimento em Bitcoin era como assistir a uma aula proibida. Eu estudava, anotava mentalmente, analisava padrões e estratégias sem nunca interagir. Era perigoso demais se destacar, então minha participação era silenciosa, invisível. Com o tempo, percebi que podia usar o conhecimento para meus próprios testes, sem que ninguém percebesse. Criei pequenas carteiras digitais próprias, em plataformas seguras, e comecei a aplicar as mesmas técnicas que observava. Movimentava pequenas quantias, testava os padrões de transação, experimentava métodos de anonimização e segurança que o fórum utilizava. Cada operação bem-sucedida me deixava mais confiante, mas também mais consciente do risco. Qualquer passo em falso poderia denunciar minha presença. Por isso, cada clique era calculado, cada movimento meticuloso. Enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina previsível, eu me sentia parte de algo gigantesco, sem nunca precisar me expor. Era como ter a chave de um cofre milionário, sem que ninguém soubesse que eu existia. E à medida que aplicava minhas próprias transações, comecei a perceber algo assustador e fascinante. O poder do anonimato absoluto. O potencial real de lucro e risco, sem depender de ninguém. E que eu podia, somente com observação e estratégia, mover meu próprio caminho dentro desse mercado sombrio e milionário. A sensação de estar por trás das cortinas, entendendo o funcionamento do esquema sem jamais ser visto, era viciante. Eu havia entrado no mundo das criptomoedas ilícitas, mas continuava invisível, estudando, testando e aprendendo, pronto para qualquer passo futuro, sem que ninguém soubesse que eu existia ali. Enquanto eu permanecia invisível no fórum, comecei a perceber algo incrível. Apenas replicando algumas operações observadas, eu podia faturar pequenas quantias. Era fascinante. Cada transação bem-sucedida aumentava minha confiança e, principalmente, meu saldo em Bitcoin. Com o tempo, aquelas quantias pequenas se transformaram em uma renda consistente. Eu mantinha tudo escondido, usando carteiras próprias, dividindo valores, testando padrões e sempre mantendo anonimato total. Era um mundo completamente diferente da rotina de contabilidade da faculdade, da mediocridade dos estágios e do dinheiro contado mês a mês. E então veio a decisão inevitável: trancar a faculdade. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre tempo. Eu precisava de tempo para estudar, entender e explorar esse mercado, testar cada brecha, cada técnica. O mundo acadêmico não tinha mais lugar na minha vida. Enquanto explorava mais a fundo, descobri algo ainda mais surpreendente. Um esquema pequeno, mas altamente lucrativo, envolvendo corretoras internacionais, apelidado no fórum de Ataque ao Cassino. O nome vinha da forma como funcionava. Pequenos erros de segurança em corretoras estrangeiras eram explorados. Cada operação era quase um jogo de azar, mas matematicamente calculado. Movimentos precisos em Bitcoin permitiam retiradas rápidas de grandes quantias, quase como ganhar em um cassino sem que ninguém percebesse. Eu passei horas analisando o funcionamento desse ataque ao cassino, observando como alguns usuários conseguiam explorar falhas de autenticação e movimentação de fundos, sempre de forma fragmentada, sem levantar suspeitas. Era arriscado, mas o potencial de lucro era enorme. Sem nunca me envolver diretamente com ninguém do grupo, comecei a aplicar minhas próprias operações testando o método, primeiro em valores pequenos, depois aumentando gradualmente. O saldo crescia rápido, e com ele a adrenalina. Eu estava aprendendo a arte do roubo digital seguro, mas sozinho, sem deixar rastros. Naquele momento, fiquei consciente de uma coisa. Eu tinha deixado para trás a faculdade. Eu estava construindo minha própria trajetória nesse mercado sombrio e milionário. E mais importante, ninguém sabia que eu existia ali, observando, aprendendo e faturando. Eu havia entrado em um mundo onde cada clique podia render milhares, mas também poderia ser o meu fim se cometido um erro. E mesmo assim, a sensação de poder, controle e anonimato era viciante. Enquanto eu aplicava minhas próprias operações, algo surpreendente aconteceu. A valorização do Bitcoin começou a aumentar meu saldo de forma exponencial. Aquelas pequenas quantias que eu movimentava inicialmente agora se transformavam em valores impressionantes. Em pouco tempo, meu saldo já ultrapassava $190 mil, e cada dia trazia mais ganhos, apenas observando e replicando os métodos do fórum. Era incrível e perigoso ao mesmo tempo. Eu estava sozinho, invisível, faturando uma fortuna que jamais imaginei ver na vida,
mas sabia que o risco aumentava a cada dia. Logo veio a notícia que eu temia. O grupo de Alpha 2 estava sob investigação policial. Nenhum detalhe completo foi divulgado, mas havia relatos de fóruns sobre ameaças de rastreamento e operações legais sendo iniciadas. O medo se espalhou pelo fórum. Mensagens sumiam, usuários desapareciam silenciosamente. E eu percebi que a qualquer momento meu anonimato podia ser ameaçado. Apesar disso, continuei operando com cautela extrema. Meu objetivo era claro: aproveitar o máximo do esquema sem me expor, mantendo distância do grupo, aprendendo e faturando sozinho. Cada operação agora tinha um peso maior. Cada clique precisava ser calculado, e o coração acelerava mais rápido a cada transação bem-sucedida. Enquanto observava o fluxo de bitcoins e a movimentação dos usuários, compreendia a magnitude do que estava acontecendo. Alpha 2 e seu grupo eram gigantes invisíveis. Milhões circulavam em segredo absoluto, e agora, com a polícia por perto, qualquer erro poderia destruir tudo. Meu saldo continuava a crescer, mas cada aumento vinha acompanhado de uma sombra constante de perigo. Eu estava sozinho, dentro de um mundo milionário, cheio de oportunidades e riscos, e precisava decidir até onde iria sem ser pego. Com o passar do tempo, percebi que a polícia estava cada vez mais perto de Alpha 2. Ele havia chamado atenção demais, principalmente por causa do seu site de vendas de produtos com Bitcoin. O site havia ficado famoso no submundo digital, e não demorou para que a polícia começasse a ligar os pontos. Como consequência, Alpha 2 começou a se tornar mais ausente de seus golpes. Ele não operava como antes, desaparecia por dias, deixando lacunas em suas atividades. Foi nesse momento que percebi uma oportunidade: faturar ainda mais com a ausência dele. Mas para isso, eu precisava adotar técnicas muito mais sofisticadas de anonimato. Não bastava apenas operar sozinho. Tive que mudar minha rotina, mudar de casa constantemente para não deixar rastros físicos, trocar de celular frequentemente, evitando qualquer possibilidade de rastreio, evitar locais movimentados e conhecidos, mantendo um perfil totalmente discreto. E sempre cuidar das minhas carteiras digitais, que agora se aproximavam da casa dos milhões em Bitcoin. Era uma corrida constante entre aproveitar as oportunidades e permanecer invisível. Cada transação bem-sucedida me trazia riqueza, mas também aumentava o perigo de ser detectado. Mesmo assim, continuei observando, aprendendo e aplicando os métodos que havia absorvido do fórum. Alpha 2 podia ter ficado mais distante, mas eu estava aprendendo a jogar sozinho, aproveitando a brecha deixada por sua ausência para consolidar meu próprio caminho no mercado ilícito. O equilíbrio era delicado: ganhar milhões e não ser pego, enquanto cada movimento da polícia ameaçava encurtar minha liberdade. E eu sabia que qualquer erro agora poderia custar tudo o que havia conquistado até aqui. Com Alpha 2 ausente, vi a oportunidade perfeita para operar sozinho. O ataque ao cassino agora parecia mais acessível, e eu comecei a aplicar tudo o que havia aprendido, testando cada brecha com cautela absoluta. Cada operação exigia concentração máxima. Observava padrões de transações das corretoras, movimentava pequenas frações de Bitcoin, nunca chamando atenção. Calculava cada risco antes de clicar em qualquer endereço ou carteira. O saldo crescia de forma impressionante. 2 dias de operações me levaram de $190 mil para mais de 1.500.000, apenas replicando métodos observados e testando minhas próprias técnicas. O mercado estava do meu lado. A valorização do Bitcoin multiplicava cada operação, aumentando meus ganhos quase automaticamente. Mas o perigo crescia junto. A polícia não estava atrás de mim ainda, mas Alpha 2 estava na mira, e qualquer erro de cálculo podia me envolver. Por isso, continuei a adotar medidas rigorosas, mudanças constantes de endereço, nunca permanecendo muito tempo no mesmo local. Novos celulares e sistemas criptografados para evitar rastros digitais. Rotinas imprevisíveis, mantendo meu anonimato total. Com cada operação bem-sucedida, meu saldo se aproximava cada vez mais de milhões em Bitcoin. A sensação era viciante. Eu estava aprendendo a jogar o jogo sozinho, aproveitando brechas que ninguém mais ousava tocar. E foi nesse processo que percebi uma regra clara: a paciência e a cautela valiam mais que qualquer operação imediata. Qualquer erro podia destruir tudo em segundos, e o anonimato era a única coisa que me mantinha vivo e lucrando. A cada dia, enquanto observava o fórum à distância, percebia o tamanho real do esquema. Milhões circulavam de forma invisível, e eu havia aprendido a replicar esses movimentos com perfeição, sem precisar me envolver com Alpha 2 ou seu grupo. Meu saldo agora já passava de $1,5 milhões, e cada operação bem-sucedida reforçava que eu estava no controle absoluto da minha própria sorte, ainda que o perigo estivesse sempre à espreita. Já fazia quase 2 meses que Alpha 2 não dava nenhum sinal de vida. O fórum estava em silêncio. Os moderadores sumiram, os tópicos morreram. Era como se todo o grupo tivesse evaporado. Ninguém sabia se ele tinha sido preso, se estava escondido ou se apenas desistiu do jogo. Mas uma coisa era certa: o vácuo deixado por ele abriu espaço para outros operadores. E eu estava no topo da lista. Foi então que encontrei algo inacreditável. Vasculhando logs antigos e testando falhas em sistemas de validação, deparei-me com uma carteira gigantesca,
Mais de 200 milhões de dólares em Bitcoin. Não era uma carteira qualquer. Pertencia a uma das maiores corretoras do mundo, referência no mercado, considerada praticamente inviolável. Mas havia ali uma brecha. Pequena, mas suficiente para um ataque certeiro e limpo. Meu coração disparou. Era a maior oportunidade que já tinha surgido diante de mim. Uma fortuna capaz de transformar qualquer operador em uma lenda viva da Darknet. Mas algo não fazia sentido. Se eu, sozinho, havia percebido essa falha, por que Alpha 2 não tinha aproveitado antes? Ele, que conhecia cada vulnerabilidade do sistema, teria deixado passar? Ou seria aquilo uma armadilha, um peixe dourado nadando em águas rasas apenas para atrair tubarões descuidados? A dúvida me corroía. De um lado, eu já tinha mais de 3 milhões de dólares em minhas carteiras pessoais. Rico o bastante para desaparecer do mapa e viver uma vida confortável. Do outro, a ganância gritava mais alto, sussurrando: "Você nunca terá outra chance como essa. 200 milhões, um só movimento." Eu passava noites acordado estudando cada detalhe da brecha, testando códigos, rodando simulações, verificando logs. Era tão fácil, tão ridiculamente simples, que a desconfiança crescia a cada segundo. Mas dentro de mim, a ambição começava a tomar conta. E foi nesse dilema que percebi. Não importava quantos milhões já tivesse, eu queria mais. Queria a sensação de puxar o jackpot da maior corretora do planeta. O jogo havia mudado. E a próxima jogada poderia ser a mais brilhante. Ou a última. Foram dias de silêncio, noites em claro. O cursor piscando na tela era como um relógio marcando o tempo de minha indecisão. A carteira estava ali, intacta, com seus 200 milhões de dólares em Bitcoin, quase zombando de mim. Era como se dissesse: venha, tente a sorte, mostre do que é capaz. Eu já tinha 3 milhões em segurança, escondidos em camadas de anonimato. Dinheiro suficiente para desaparecer do mapa e viver mais de uma vida. Mas dentro de mim, uma verdade ecoava com força. Eu não estava nesse jogo pelo dinheiro. O dinheiro era consequência. O que eu buscava, na verdade, era o poder de desafiar o impossível. Era a sensação de vencer o sistema, de olhar para a maior corretora do planeta e dizer: vocês não são intocáveis. Nem vocês, nem ninguém. E foi nesse ponto que percebi. Eu não queria apenas enriquecer. Eu queria marcar meu nome na história obscura da rede. Ser lembrado como o homem que derrubou um gigante. A lógica gritava para eu recuar. Os sinais eram claros. Era fácil demais. Era arriscado demais. Era suspeito demais. Talvez uma armadilha. Talvez a isca perfeita. Mas a minha alma gritava ainda mais alto. O medo nunca construiu impérios. E as maiores fortunas do mundo foram erguidas em cima de apostas insanas. Eu sabia que aquela jogada poderia ser minha ruína. Sabia que se desse errado, não haveria fuga. Não haveria segunda chance. Seria o fim. Mas também sabia que, se desse certo, seria a maior tacada de mestre da minha vida. E depois dela, não haveria motivo para continuar. Eu poderia me aposentar, sumir do mapa, nunca mais precisar levantar um dedo. Foi então que a decisão ficou clara. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre orgulho, legado, grandeza. Respirei fundo, fechei os olhos e deixei a adrenalina me inundar. Meus dedos começaram a digitar como se fossem regentes de uma sinfonia macabra. Cada linha de código era uma nota. Cada comando, uma batida. Eu estava escrevendo a música da minha própria glória. Não havia mais volta. Eu havia escolhido. Arriscaria tudo. O medo, a razão, o cálculo, todos silenciados por uma única voz dentro de mim. Aposte. Essa é a sua obra-prima. A sua última dança. O seu nome será lembrado. E com o último comando executado, senti um arrepio percorrer meu corpo. Não era apenas um ataque. Era a consagração de uma carreira. A minha última tacada de mestre. O ataque foi perfeito. Cada linha de código, cada desvio, cada máscara digital, tudo funcionou como uma coreografia impecável. E de repente, os fundos começaram a se mover. Primeiro, lentamente. Depois, como uma avalanche sem controle. A carteira da gigante corretora sangrava, e o fluxo passava pelas minhas mãos como um rio de ouro líquido. O impossível tinha sido feito. Em minutos, eu estava diante de um saldo que nem nos meus sonhos mais audaciosos imaginei ver. Um número tão grande que a própria tela parecia distorcer para suportá-lo. Eu havia vencido. Eu havia feito história. Eu era, sem dúvida, o maior jogador que esse submundo já viu. Mas, junto com a vitória, veio o silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Não havia comemoração, não havia aplausos, apenas o peso esmagador da realidade. O mundo inteiro havia sentido o impacto. As notícias explodiram em minutos. Maior corretora do mundo sofre ataque histórico. Bilhões desaparecem em minutos. Quem está por trás do maior roubo digital da história? A rede se iluminava com caçadores, analistas, governos, especialistas. Era como jogar gasolina no fogo, e no meio de todo esse caos, havia um único alvo. Eu. Eu havia me tornado a lenda que sempre quis ser, mas também o inimigo número 1 do planeta digital. E então, a dúvida começou a corroer minha mente. Se era tão fácil, por que Alpha 2 não pegou essa presa?
Se a brecha estava lá, clara como o dia, por que ele sumiu, desapareceu sem deixar rastros? E foi aí que percebi. Talvez eu não tivesse vencido o jogo. Talvez eu tivesse apenas entrado em um jogo muito maior. As movimentações eram rastreadas. As autoridades se moviam mais rápido do que nunca. O anonimato que me protegia começava a rachar. E cada segundo trazia a mesma pergunta. Foi uma vitória? Ou foi a isca perfeita? Meu saldo agora ultrapassava tudo que eu poderia gastar em várias vidas. Mas a cada minuto que passava, eu sentia mais forte. Eu havia apertado o gatilho que não tinha volta. Eu não era mais apenas um hacker milionário. Eu era o homem que mexeu com os gigantes. E quando você desafia deuses, precisa estar pronto para pagar o preço. O saldo não parava de crescer. As cotações disparavam e a fortuna que já parecia inimaginável ultrapassou a barreira dos 300 milhões de dólares. Era como se o próprio universo tivesse decidido brincar com a minha ganância. Eu havia me tornado o homem mais rico que jamais conheci. Mas junto disso, também me tornei o homem mais caçado do planeta. Cada vez que olhava para aquela tela, com números que poderiam comprar países inteiros, sentia um frio que não vinha do medo, mas de algo pior. A certeza de que a casa estava prestes a cair. Porque no fundo eu sabia, o sistema nunca cai. Ele se adapta, se reinventa, se fortalece. Quando uma peça sai, outra entra. E a roda continua girando. Sempre. Eu fui apenas uma rachadura em sua superfície. Nada mais. Uma mancha que logo será apagada. Um nome que talvez se torne lenda, mas que, ainda assim, será esquecido pelo tempo. E então, no silêncio da minha própria consciência, a pergunta veio como um golpe final. Tudo o que eu fiz, foi bom ou ruim? Eu roubei o sistema ou apenas joguei o mesmo jogo que ele sempre jogou comigo? Se o dinheiro pode transformar homens em monstros, ele é realmente inocente? Ou será que o dinheiro é o verdadeiro culpado? Essa entidade invisível que governa, escraviza, divide e mata sem jamais sujar as mãos? No fim, eu percebi que o dinheiro é amoral. Ele não é justo, nem cruel. Não é vilão, nem herói. Ele é apenas uma arma. E como toda arma, tudo depende de quem a segura. Mas a ironia maior é que mesmo segurando centenas de milhões nas mãos, eu não tinha poder nenhum. Era apenas um homem cercado, marcado, esperando o inevitável. E talvez esse tenha sido sempre o destino de quem ousa demais. Porque a verdadeira prisão não são as grades de ferro nem os muros de concreto. É o peso da própria ambição. É a sensação de que, não importa quanto você conquiste, o vazio sempre estará lá, pedindo mais. E ali, diante da fortuna dos meus sonhos, percebi que não havia final feliz. Havia apenas o silêncio, a sombra e a certeza de que, no fim, ninguém vence o sistema.